aqui, mas não perdeu muita coisa. Eu vou gravar e aí eu vou colocar para vocês lá no YouTube, tá? Então, vou repetir aqui só para ficar gravado. Os conceitos, né? Rapidamente. Entidade, relacionamento, atributo, generalização e especialização, entidade associativa. Então, hoje a gente vai ver principalmente esses dois caras, vamos ver um pouquinho das entidades, das associações, né? dos relacionamentos. Isso daqui a gente vai deixar para depois, para não ficar muito confuso, né? E aí a definição de entidade, conjunto de objetos da realidade modelada sobre os quais deseja-se manter informações do banco. E aí foram os exemplos que a gente falou, né? Só estou repetindo para ficar gravado, tá, gente? Desculpa. Então, no contexto de informação industrial, a gente tem lá os produtos, o tipo de produto, a venda, a compra, do contexto de conta corrente, cliente, conta corrente, cheque, agência. E aí eu comentei que a conta corrente também depende do contexto em que ela está, né? Então, se você está querendo guardar os históricos da transação, vão aparecer conceitos abstratos como operações, né? Aí a operação débito, crédito, transferência, então pode complicar um pouquinho mais. Beleza. E aí a gente estava falando o que é uma entidade. Eu também falei que o quê? O modelo entidade e relacionamento é um modelo mais simples, por isso que a gente usa muito, tá bom? Então, uma entidade pode ser um objeto concreto ou um objeto abstrato, né? Então, exemplos de objetos abstratos que eu acho que o concreto a gente entende, né? O concreto é coisa que a gente consegue ver, pegar. O abstrato não, né? Então, ali, um departamento, é uma organização de pessoas que a gente chamou de departamento. O que é um endereço, né? O que é uma agenda, o que é um compromisso e até o que é uma data, né? Uma data é uma representação que a gente criou a partir de fontes para representar um dia, ou um pedaço do dia, certo? Então, são conceitos que a gente vai representar como um objeto abstrato ou como atributos que a gente vai ver depois. Então, esse é o primeiro exemplo que a gente vai ver de modelo R, né? Observem, a entidade é um retângulo. E aí só toma um pouquinho de cuidado para não confundir, né? Eu nem devia estar falando isso, mas não confundir com representação de classe, tá bom? A entidade é um retângulo que você coloca o nome dentro, na prática. A classe você tem seções, tem subdivisões, né? Em que você coloca coisas específicas. Bom, então, bacana isso, né? Fiz um retângulo, botei o nome no meio, já estou representando uma entidade. Então, aqui, a gente representa o nome da entidade. E aí, o que acontece? Toda entidade tem uma instância ou ocorrência, como a gente fala da classe, né? Então, se você tem lá, por exemplo, né, essa entidade pessoa, para representar as minhas informações, eu vou ter uma instância de pessoa, né, que vai me representar. E aí, por que eu falei para vocês para a gente tomar cuidado com o vício, né, de ficar misturando as coisas? Porque na prática a gente chama entidade o conjunto, instância o elemento, né? Entidade, pessoa, instância, pessoa 1, sou eu, Felipe. Conjunto de entidades, né? É uma outra nomenclatura, e entidade é o elemento. Ou na UML, né, que a gente chama de classe instância. Então, para não confundir muito vocês, a gente vai usar a entidade instância, quando a gente estiver falando de ER, e classe e instância, quando a gente estiver falando lá do modelo UML, tá bom? Então, basicamente, uma entidade apresenta atributos e relacionamentos, tá bom? E aí a gente fala que atributo, né, é uma coisa da entidade, relacionamento é uma coisa entre entidades, né? E aí a gente tem algumas coisas específicas, que são as generalizações e especializações. A generalização, né, é uma forma de representar, e aí um subconjunto. Não gosto de falar assim, mas é um subconjunto, né? E aí vocês vão ver que a gente tem formas diferentes de falar que os subconjuntos têm interseção, não tem interseção, se eles representam toda a entidade ou se tem alguém fora dos subconjuntos e coisas do gênero. Mas não precisa se preocupar agora com isso, não. Quando a gente chegar nessa parte, a gente vai ver alguns exemplos. Então, formalidade, relacionamento, conjunto de associações entre entidades sobre as quais deseja-se manter informações da base de dados. Olha um relacionamento aqui, ó. Então, departamentos têm empregados. E aí,
para eu representar que um empregado pertence a um departamento e vice-versa, eu tenho uma instância desse relacionamento que eu chamei de lotação. Então, moleza, né? É só botar lá esse losango e não esqueçam de ligar certinho, tá bom? Então, assim como as entidades têm instância, o relacionamento também vai ter instância, tá bom? Por que que a gente fala isso? Porque vocês vão ver que tem alguns casos que aparecem instâncias diferentes entre entidades, duas entidades, tá bom? Então, mas sem complicar, vamos devagarzinho. Então, tradução, né? Se você tem um par entre duas entidades que tem que ser representado no banco, esse relacionamento vai ser uma instância de lotação. Esse diagrama aqui é um diagrama legal para a gente entender, né? Para quem ainda não está acostumado à representação de banco, as instâncias. Então, olha só que bacana. Instâncias de entidade, tá bom? Instâncias de entidade e departamento. São 3 departamentos diferentes e 8 pessoas. E aí eu estou falando agora aqui, ó, que lotação, né, tem uma instância entre a pessoa 1 e o departamento 1. Lotação tem uma instância entre a pessoa 2 e o departamento 2. Tá bom? Para não confundir a instância da relação com a associação de relação, porque senão acaba confundindo vocês quando a gente começa a falar de associações múltiplas, né? Então aqui, ó, eu tenho um departamento com várias pessoas lotadas, né? Agora, nesse exemplo aqui, eu não vejo nenhuma pessoa lotada em mais de um departamento, né? Então, esse diagrama é legal quando você está confuso sobre o que aquele diagrama quer representar. Aí a gente faz o diagrama de ocorrências tentando ver se os casos mais específicos podem aparecer na sua modelagem. E aí a gente tem um autorrelacionamento. E aqui justifica exatamente por que a gente tem a instância de relacionamento, né? Quando eu faço esse relacionamento aqui entre pessoa e ela mesma, não significa que é a mesma instância de pessoa. Para ter uma instância de casamento, eu tenho que ter 2 pessoas diferentes, certo? E aí, quando você quer diferenciar quais são as 2 pessoas, a gente chama de papel. Como se eu falasse, olha, a entidade de pessoa que está marcada como marido tem um papel. A entidade de pessoa que está marcada como esposa, né, tem outro papel. Tá tranquilo o ritmo, pessoal? Falem comigo. Tranquilo, professor. Tá ótimo. Só porque senão desanda a falar, eu não sei se vocês estão perdidos, tá? Vou falar que nem o professor meu antigamente falava. Falava assim, digam sim. Aí ele ficava calado até todo mundo falar sim. Vamos lá. Então, você pode ter o papel, mas o papel não é obrigatório. Você bota um papel no diagrama para esclarecer o que está representado no diagrama, tá bom? Então aqui, ó, por exemplo, eu posso ter um papel de um lado, um papel do outro ou um papel dos 2 lados. Então olha só que bacana, olha o diagrama de ocorrência aqui. Esse diagrama de ocorrência está dizendo que P1 é o marido, né, e P3 é a esposa. Esse diagrama de ocorrência está dizendo que P6 é o marido, P8 é uma esposa. A gente ainda não falou de cardinalidade, então, de multiplicidade, na verdade. Então, eu só estou pegando alguns exemplos, tá? Eu não peguei todos os casos aqui. Não é um para muitos. Eu não consigo dizer, por esse desenho aqui que está incompleto, por exemplo, se eu permito no meu banco a poligamia, ou, né, o fato de uma pessoa poder casar com outra pessoa várias vezes. Então,
essa informação ainda não está expressa nesse diagrama, faltam coisas. Mas a gente já consegue entender que quando tem um autorrelacionamento, significa que duas instâncias diferentes, né, se relacionam por uma instância do relacionamento casamento. Agora sim a gente já vai poder falar das cardinalidades. Então, a cardinalidade é um número que você coloca de um lado das linhas para representar quantos elementos de uma entidade podem se associar a um ou mais elementos de outra entidade. Então, aqui a gente vai dizer o limite máximo e o limite mínimo. Vamos mostrar isso no diagrama. Então, olha só. O que confunde quem nunca viu o diagrama ER é a forma como se lê. Vocês conseguem ver meu mouse, não conseguem? Vocês conseguem ver meu mouse quando eu estou mexendo aqui? Tá, só para eu saber. Então, vamos lá. Ó. O que eu costumo falar é, se está confuso, né? Apesar de vocês não conseguirem ver, eu geralmente falo assim, bota a mão em departamento, pá, escondeu o departamento. Aonde está a sua mão, você vai pensar que é uma instância. Então, cobriu o departamento. Uma instância de departamento tem a lotação de vários empregados. Então, a gente sempre vai olhar para o número do lado, tá bom, da relação. É como se a gente estivesse olhando por cima lá, do outro lado do muro. Então, vamos ver ao contrário. Ó. Coloca lá a mão em cima de empregado. Tapou empregado. Tapou empregado, você está representando uma instância. Então, um empregado tem lotação em um departamento. Então, vamos de novo. Fixei aqui, inventei um departamento, D1. Um departamento D1, pelo diagrama, pode ter N empregados. Isso significa que o departamento pode ter várias instâncias de lotação em instâncias de empregados diferentes. Foi até aí? Acredito que sim, né? Agora, vamos olhar para o empregado. Né? Bota a mão em cima de empregado lá e fala, ó, empregado 1. O empregado 1 tem apenas um relacionamento com o departamento. O que está significando? Significado disso é que quando a gente for fazer o diagrama lá de instâncias, eu vou ter um pontinho empregado com apenas uma linha para um pontinho departamento. Né? Um empregado se relaciona com o departamento. Mas eu vou poder ter um pontinho departamento com várias linhas para empregados diferentes. Então, um departamento se relaciona com vários empregados ou tem a lotação de vários empregados. Então, isso aqui está lá no slide, foi o que eu falei, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai dividir. E aí, na prática, isso é uma coisa que a gente fala muito, mas tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Esses relacionamentos binários é o jeito da gente falar simplificando. Mas na hora de representar no diagrama, tem que tomar cuidado para não confundir. Porque como a gente tem a cardinalidade mínima e máxima, a gente vai ver lá para frente que o relacionamento muitos para muitos pode ser representado de 4 maneiras diferentes, tá? Porque eu posso ter a cardinalidade mínima 0 ou a cardinalidade mínima 1. E aqui também. Isso me dá 2 vezes 2, 4 formas diferentes de representar um muitos para muitos, tá bom? Um para muitos é a mesma coisa, porque aqui eu posso ter o mínimo de 0 e o mínimo de 1. E aqui também vale a mesma coisa. O mínimo de 0 ou o mínimo de 1. Então, olha só esse desenho aqui. O que esse diagrama aqui representa? Representa que se uma pessoa tem uma instância de casamento, ela não pode ter outra instância de casamento. Tudo bem até aí?
Então, representa aqui um relacionamento 1 para 1. Como não está expresso, né? Na verdade está expresso, mas eu estou fingindo que não está. A cardinalidade mínima, eu posso dizer aí que existem várias formas de eu modelar isso daí. Então, por exemplo, eu posso dizer que existe marido sem esposa, né? Que aí vai ter o 0 aqui. Eu posso dizer que existe esposa sem marido. E eu posso dizer que existem pessoas que não têm instância de casamento. Aí seria 0,1, 0,1. Tá bom? Então, esse daqui é 1 para 1, mas a gente tem que tomar cuidado. É claro que esse diagrama aqui está implícito, tá bom? O mínimo. Mas ainda não falei sobre isso. Então, tem que tomar cuidado quando a gente for falar do muitos para muitos e do 1 para muitos. Olha aqui, ó. Um empregado tem alocação em uma mesa. Então, uma mesa, né, só pode ter, uma mesa só pode ter um empregado alocado. Senão, eu vou ter duas pessoas na mesma mesa, um vai ter que sentar no colo do outro, né? Então, é isso que representa. E aí, é claro que a gente pode, pô, Duarte, mas tem uma forma de fazer isso diferente, né? Eu não vai estar desenhado aqui, mas tem. Por exemplo, uma mesa pode alocar vários empregados em horários diferentes. E aí apareceria aqui uma informação do horário, né? Mas nesse desenho não é isso que a gente está representando. Estou dizendo que cada empregado tem a sua mesa, e uma mesa tem apenas um empregado. Então, olha o relacionamento 1 para muitos, ó. De novo, bota a mão lá em cima de curso, aqui, ó. Colocou a mão em cima de curso, você pensa que tem um pontinho de curso, né? Um curso tem N alunos inscritos. Um aluno tem inscrição em um curso. Foi até aí, pessoal? Tomar cuidado nessa leitura do diagrama para não se confundir. E aí isso eu tenho a preocupação porque tem um modelo parecido que inverte esses números, mas o nosso não é invertido. Então tem que tomar cuidado com isso. Tá bom? Beleza. Então aqui, ó, um empregado tem vários dependentes. Nem dei nome. Eu sei que tem uma instância aqui, empregado dependente, que representa que um empregado tem vários dependentes, né? E aqui, um dependente só tem um empregado associado a ele na empresa. Então, aí é uma boa prática, né? Toma cuidado na hora de você colocar os relacionamentos. É muito raro a gente deixar relacionamento sem nome, tá? Mas por que eu tenho que botar um nome no relacionamento? Porque ele pode virar uma entidade lá no projeto lógico. Então, assim, pode ser que eu tenha que guardar essa informação no banco e ele vira uma tabelinha. Se você não botou um nome, ferrou, né? E aí toma cuidado, porque tem gente que usa o famoso tem um. Um empregado tem um dependente. Só que se você coloca os relacionamentos com esse nome, você vai ter várias tabelas com o mesmo nome. E aí como é que você vai representar isso? Né? Então, só para... A tabela é a forma como você guarda a informação no banco, tá? Já é a parte mais de baixo nível do banco. Então, use verbos, seja criativo, né, na hora de usar os verbos, desde que eles façam sentido. Então, olha um exemplo aqui. Um empregado tem a supervisão, daqui, ó. Um empregado, desculpem, pega uma instância de empregado à esquerda, é isso que eu queria falar, à esquerda, nessa linha aqui. Tá bom? Um empregado tem a supervisão de N empregados desse lado. Aqui, ó, se eu pegar da direita, um empregado é supervisionado por um empregado.
E aí o papel aqui é só para a gente descrever de forma coerente o que é cada cara. Se não tivesse aqui um papel, eu não saberia quem é o supervisor e quem é o supervisionado. Aí eu ia falar assim, cara, pode ser que um cara seja supervisor de várias pessoas, ou pode ser que um cara é supervisionado por várias pessoas. Então eu tenho que colocar pelo menos um papel aqui para representar o que é a relação. Foi até aí, gente? É meio confuso quando a gente começa a colocar esses relacionamentos, né, essas autoassociações, em que o papel é obrigatório, obrigatório entre aspas, né? É necessário para tirar a ambiguidade. Definição de papel é esse nome que você dá em cima da linha para poder nomear a instância. Então, aqui, se eu tiver uma instância de empregado, do lado dele tem o supervisor. Então, o papel dele nesse relacionamento é de supervisor. Um empregado é supervisor de vários empregados. Da mesma forma como um empregado é supervisionado por um outro empregado. Não define a instância. Você só nomeia a instância. A instância é independente do papel que ela faz. O que eu quis dizer é, nesse exemplo, um empregado pode ser supervisor e pode ser supervisionado. Então, eu posso ter um chefe e ter vários subordinados. Por isso que não define a instância. Ele define o papel da instância naquele relacionamento. Então, se eu estou como supervisor, é 1 para N. Se eu estou como supervisionado, né? Eu estou no 1 e... Desculpa, eu estou no N e eu tenho um supervisor. Tudo bem, Marcos? Show. Então vamos seguir. E aí, né, o famoso muitos para muitos. Aqui, ó, um engenheiro tem alocação em N projetos. Um projeto, pula para o outro lado, tem N engenheiros alocados. Olha que bacana aqui. Esse daqui é legal que ele vai complicando depois que a gente vai apresentando as coisas. Um médico consulta N pacientes. Um paciente, né, aí é consultado por N médicos. Foi, pessoal? Pergunta. Do jeito que está aqui, eu consigo representar duas consultas diferentes de um mesmo médico e um mesmo paciente? Olha que às vezes eu pergunto e a resposta é sim, tá? Mas foi uma boa ideia. Votem aí para ver se vocês estão. Geralmente é isso. Ó, que às vezes eu pergunto o simples, hein? Vocês são muito espertos. Votem aqui onde eu postei, só para eu saber o que vocês acham. Aí os alunos erram, né? É bom para eu saber quem é que está dormindo, né? Tem 24 pessoas aqui comigo, só 9. Eu não vou ver quem é que tá respondendo, não, só estou contando, tá? Gente, se você acha que é sim, coloca lá. Ninguém vai ver quem foi sim, quem foi não. É só para responder, né?
Aí eu faço a segunda pergunta que quebra todo mundo, né? Se não representa, por que não representa? Alguém tem algum chute? Vocês disseram que não dá para representar. Mas por que que não dá para representar duas instâncias de consulta do mesmo médico com o mesmo paciente? Sim, foi uma pergunta sacana, mas vocês conseguem. Seria porque, tipo assim, você tem um ponto médico, e aí esse médico ele vai para N pacientes, são várias linhas. Mas para cada paciente só estou tendo uma linha. É mais ou menos isso, sim. Que é o que a Bárbara falou também. Dado duplo não, né? Lembra que aí a gente não está falando do conceito físico, né? Muitos pacientes para muitos médicos é muito amplo. Não, essa resposta aqui, ó, Bárbara, acho que você acertou aqui, tá? Nesse cara aqui. Que foi o que o... Agora eu esqueci o nome de quem estava falando. Né? Foi o... Desculpa, alguém falou, eu não vi o nome e aí me confundiu. Foi o Leandro? Isso, então, se foi Leandro, foi Leandro. Desculpa, gente, que não dá para ver todo mundo aqui. Então vamos lá. Se eu fosse representar o mesmo médico com o mesmo paciente, lembra que eu falei que a definição do relacionamento, no caso, é uma instância que é representada pelas entidades que ela está relacionando? Vocês lembram disso? Então agora imagina, eu tenho um pontinho paciente do lado, um pontinho médico do lado. Eu só consigo representar uma linha neles, que é a única, certo? Uma instância de consulta. Se eu fizer duas instâncias, eu não consigo diferenciar as instâncias. Aí tem incoerência no meu banco. Como é que eu resolvo isso? Colocando alguma informação que dê para diferenciar. Não, papel é só para saber quem é quem, né? A tabela no meio vai existir daqui a pouco, tá? Esquece um pouquinho o conceito de tabela, entidade e relacionamento. De certa forma é isso, mas essa tabela vai... Posso ter a tabela no meio e mesmo assim não representar. Então, assim, se eu quero representar duas instâncias... porque você vai botar a chave estrangeira dos dois caras e aí as chaves estrangeiras têm que ser únicas, que vão ser a chave primária, né? Então, essa tabela aí só vai poder ter, de novo, uma associação. Então, assim, vamos lá. Vocês falaram para mim que não dá para diferenciar. Se não dá para diferenciar, porque está faltando informação nesse modelo, certo? E aí vamos pensar um pouquinho, o que diferencia duas consultas? Se a gente tem o mesmo médico e o mesmo paciente. Tipo de consulta. Então, eu não posso fazer o mesmo tipo de consulta duas vezes? Acho que não, né? Tipo de consulta eu posso repetir. Mas valeu pela tentativa. Data e hora. Data e hora, perfeito. Observa, né? A não ser que a gente esteja falando de física quântica, né? Eu não vou conseguir, né, ter o mesmo médico e o mesmo paciente fazendo duas consultas ao mesmo tempo. Certo? Então, na mesma data e na mesma hora, eu só tenho uma consulta. Mudou a hora ou a data, eu tenho consultas diferentes.
Oi, galera. Opa, fala, Marcos. Aqui no total da turma que você está falando, acho que no SIGA tem 30. Sim, são 23 online, né? Hum, não, bom saber. Não sabia dessa limitação, não. Já aconteceu com algum de vocês? Eu vou ver se tem algum tipo de configuração que eu tenha que fazer, né? Tá certo, Bárbara. Eu espero que vocês exercitem o suficiente para poder acertar sempre. Gente, agora eu não tenho como resolver esse negócio da sala, né? Mas pelo menos eu estou gravando, então eu acho que não vai ser o desastre maior. Mas foi bom você me avisar, ô Marcos, porque eu vou dar uma olhadinha, como eu não sou tão craque assim no Discord, ver se tem essa limitação, né? Eu não conheço. Mas eu vou olhar depois para ninguém se sentir prejudicado. Show, pessoal! Obrigado por me. Então vamos lá, para a gente também não ficar muito tempo, senão vocês cansam, né? Olha aqui outro relacionamento muitos para muitos, né? Uma peça tem vários fornecedores. Então, às vezes não dá para ler de um lado para o outro, né? Então, um fornecedor tem a capacidade de N peças. Faz sentido para vocês? O que esse diagrama está me dizendo? Que eu tenho um fornecedor que consegue me vender N peças, né, no máximo, e N aí são várias instâncias. Então, como se eu falasse, eu tenho várias peças diferentes. Não confundam esse N com elementos da peça diferente. Estou falando parafuso, furadeira e não dois parafusos iguais, não é quantidade. Tá bom? E aí eu estou falando que uma peça, deixa eu voltar aqui, uma peça tem vários fornecedores diferentes. Tá bom, pessoal? Então eu posso comprar o mesmo parafuso em dois fornecedores diferentes. É isso que a gente está dizendo. E o resto da turma, faz sentido ou não faz? De vocês? Beleza. Então, olha só, outro relacionamento reflexivo, né? Onde autoassociação, desculpa, estou misturando com ML, uma autoassociação, onde eu tenho agora um muitos para muitos que podem confundir, né? Então, bota um pontinho aqui, ó, um produto N produtos. Agora vamos ler o papel? O papel dele está do lado dele. Ó, um produto é composto por N componentes, que são produtos. Se eu pegar desse lado, um componente faz parte da composição de vários produtos. Tudo bem? Vocês viram que nesse caso aqui o papel é importante? Para eu saber qual produto é a parte, qual produto é o todo? É mais ou menos isso.
turma acorda só fala assim, ó, isso daí vai cair na prova, né? Aí todo mundo acorda. Bom, então, entendo, como eu falei para vocês, o papel não é obrigatório, mas dependendo do que você está modelando, né, o papel vai tirar ambiguidade. Eu precisaria dos dois papéis aí? Não. Se eu colocasse só um, eu conseguiria saber. Beleza, pessoal? Show de bola. E aí, está chegando no finalzinho da aula de hoje, que é o relacionamento ternário, que é a maior loucura que a gente pode ter dentro de um diagrama entidade e relacionamento. O que isso daqui representa? Esse diagrama aqui, ele representa três entidades diferentes que se associam por uma instância de distribuição. Então, é como se eu falasse assim, eu vou ter um pontinho dessa entidade, um pontinho dessa entidade, um pontinho dessa entidade, que vão ter uma linha única, né, um desenho único, né, que se junta, representando a sua distribuição. Então, para ficar mais claro como é que a gente lê esse diagrama, deu confusão? Para ficar mais claro como é que a gente entende esse diagrama, eu coloquei lá as cardinalidades. Então, observa que tem um N aqui, né? Tem um N aqui, tem um 1. Como é que eu leio isso? O jeito de ler é a gente fixar duas entidades, tá bom? E aí ler o diagrama como se fosse um relacionamento binário. Então, vamos lá. Então, círculo verde. Imagina que a gente está pensando que eu tenho aqui um par, cidade e produto fixo. Certo? Então, para uma cidade e para um produto, eu tenho um distribuidor. Porque eu fixei os dois aqui, tá bom? Então aqui, vamos fixar agora. Só um instante, peraí, vamos fixar agora distribuidor e produto. Para um produto e um distribuidor, eu tenho N cidades. Vocês conseguiram ver que quando a gente junta dois caras é como se fosse um relacionamento binário? Na verdade, isso. E o equivalente, né, para cidade e distribuidor. Para uma cidade com um distribuidor, eu tenho N produtos. Aparentemente é isso mesmo, Marcos. Eu li rápido assim, mas é isso sim. Essa forma de pensar é uma simplificação do relacionamento ternário, tá? Ah, mas eu posso representar isso como uma porção de relacionamento binário? Pode. Mas conceitualmente falando, tem horas que o ternário é mais fácil de entender. Que vai gerar tanto relacionamento ali que fica confuso de você mostrar lá para o teu cliente. Foi, pessoal? Eu fiquei quietinho porque eu estou vendo que tem gente digitando, tá? Só para eu saber se é dúvida.
Sim. Por que para N cidades e N produtos temos... Não, então, ali seria para N cidade, N produtos, seriam N vezes N, sim. No total, né? Só para não confundir você. Ele está falando que no total, se eu tenho 3 cidades e 2 produtos, eu tenho, no máximo, né, 6 distribuidores. É isso, Leandro? Só expliquei para não confundir mais o pessoal, né? Mas sim, é isso mesmo. Um par cidade-produto tem cidade-produto, sim, por aquele diagrama, sim. Mas quando você fala que, por exemplo, um par produto-distribuidor tem N, né, que você está dizendo ali na prática que eu posso ter várias cidades associadas. N não é um número fixo, tá bom? Vou ler diferente. Fixa distribuidor e produto. Um distribuidor e um produto tem várias cidades. Vamos fixar a cidade. Uma cidade, a cidade e o produto. Uma cidade e um produto tem um distribuidor. Agora vamos fixar o distribuidor e cidade. Uma cidade com um distribuidor específico tem vários produtos. O que você disse é que, por exemplo, né, vamos voltar para a cidade e produto. Se para uma cidade e um produto eu tenho um distribuidor, no máximo eu consigo N ao quadrado distribuidores. Só que nesse diagrama está dizendo que só tem um distribuidor. Ali, no caso, a multiplicidade está limitando, né? Foi só para a gente também não misturar muito e confundir a cabeça do pessoal que não pegou muito bem. Galera, entenderam o diagrama ternário? Vou botar minha cara, que aí quando eu fico olhando para vocês, eu acho que vocês se assustam, acordam, né? E aí, vocês entenderam o diagrama ternário? Dúvidas, agora é a hora, hein? Tá grande, cara, tá grande. Ah, mas eu tenho que gravar a aula, né? Eu tenho que mostrar a cara de vez em quando, então tem que tomar vergonha pelo menos e fazer a barba. Então, eu expliquei o que o Leandro falou. Então não esquenta muito a cabeça com isso não. Isso não é uma preocupação, tá? O que vale é o que está no diagrama. Pessoal, eu não vou seguir em frente agora, porque agora a gente vai começaria a entrar na parte de atributos, tá? E generalização. E aí já confunde muito a cabeça de vocês, né? Já estou há mais de 50 minutos aqui
falando. Pelo que estou gravando a 45, estou a mais de 50. E aí eu sei que eu perco a atenção de vocês. A minha meta hoje era a gente começar já a falar do modelo ER, e aí a gente finaliza isso e já começa a fazer exercício. Beleza, pessoal? Então, vou até parar a gravação aqui.